Amém? Sejam todos bem-vindos. Quero deixar uma pequena reflexão aqui para os amados. Eu quero falar desse tema, o currículo religioso. Esse é o tema que eu quero deixar aqui nessa pequena reflexão. O currículo religioso que as pessoas ostentam e que Cristo, Ele falou uma coisa, mas a tradição religiosa fala outra. Eu peço que os irmãos abram em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz assim: olha o que o apóstolo Paulo, ele falou para os coríntios, ou para o povo de Corinto. Olha aí: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de vós para nós? Versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do vosso coração. Olha que interessante, abençoado. O currículo religioso é aquela carta de recomendação que a tradição religiosa ensina, que para você se apresentar em um determinado local, ou você visitar uma determinada igreja, uma congregação, você precisa ter a carta de recomendação do pastor. Então isso é um currículo religioso. Eu preciso levar aquela carta de recomendação, porque se o seu pastor não te recomendar e você chegar em determinados lugares, por exemplo, você não pode falar, ter uma oportunidade. Na verdade, se o pastor, se o líder religioso não lhe dá a carta de recomendação, não te liberar, na verdade você não pode nem ir naquele lugar. E se você for, você já vai debaixo de condenação. Não debaixo de condenação de Deus, mas debaixo de condenação do líder religioso. Eu lembro que eu fiz parte de algumas instituições, e eu era muito cogitado para pregar em eventos de jovens, né? Aqueles cultos de avivamento, aquela coisa toda. Aí me chamava para pregar. Aí o meu pastor, ele dizia assim: bom, naquela igreja você tem carta de recomendação, eu te recomendo. Naquela não. Naquela você pode ir, naquela ali não. E eu dizia: por quê, pastor? Não, porque ano passado, na nossa festividade, eu mandei e eles não mandaram nenhum representante. Ai, que coisa carnal, né? Quer dizer, Deus queria usar o filho para levar uma mensagem no lugar, mas o homem diz: não, você não vai, porque eu não vou dar carta de recomendação. E se eu não dou a carta de recomendação, não adianta você ir, porque você vai bater com a cara na porta. Porque quando você chegar lá, a primeira coisa que o pastor vai perguntar é dizer: cadê a carta de recomendação? Ou o famoso: você está aqui debaixo da bênção do seu pastor? Quem já ouviu isso? Queridos, isso é um golpe religioso. Você está aqui nesta manhã debaixo da bênção do seu pastor? Seu pastor, eles dizem isso, seu pastor te abençoou para você estar aqui?
Você tem carta de recomendação? Então, aqueles que ostentam a carta de recomendação, e tem uns pregadores itinerantes que representam, não o evangelho, não representam o evangelho, eles representam as suas instituições. Ele representa o pastor dele. Eu estou aqui em nome do pastor Joaquim, que não pôde vir, eu estou aqui representando ele. Não é o evangelho, esqueça. Paulo disse: eu fui levantado em defesa do evangelho, para defender o evangelho, e não o homem, não a instituição religiosa. Então tem uns que já carrega lá dentro da sua Bíblia a sua carteira de identificação, que é o seu currículo religioso. E ali consta se ele é um fiel dizimista, ofertante. Tem todo, é um currículo. Se ele é batizado, se ele é casado. Eu ia pregar em certos lugares, eu jovem com 24 a 25, 26 anos, e aí eu era solteiro. E aí o pastor me recomendava, mas chegava lá nas determinadas instituições severas, eles não ficavam assim: mas esse jovem, não é casado? Esse jovem aí, solteiro, será que é fiel a Deus? Aí, quer dizer, a liderança tinha que mandar: não, é um menino aqui, é um obreiro aqui, é tal, pode ficar à vontade de abrir as portas aí, que é uma pessoa. Por quê? Porque você tinha que ter uma carta de recomendação, não de Deus, mas de homem. Você tinha que ter um currículo. E o apóstolo Paulo, abençoado, antes de falar isso aqui, você sabia que Paulo pensava diferente? Olha o que ele disse, olha o que ele disse no versículo, passou aqui para João, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2 ao 3, diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós para nós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábua do vosso coração. Então Paulo não pensava desta forma outrora. Quer ver? Olha lá, abram lá por favor, Filipenses capítulo 3, olha o pensamento de Paulo, assim era o nosso na religião. Olha o pensamento de Paulo, Filipenses capítulo 3, cadê? Filipenses, venha, aqui, achou, capítulo 3, olha lá, versículo 4 em diante. Aí Paulo estava falando como era o seu proceder no judaísmo, na religiosidade, quando ele tinha carta de recomendação. Filipenses 3, 4 em diante. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. 6. Segundo o zelo que havia na lei, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, considerei tudo com perda por amor de Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Então, observe que Paulo se vangloriava. Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. E não é assim que o religioso pensa? É porque eu fui batizado com 6 anos de idade. Uau! É porque eu nasci em berço evangélico. E daí? É porque eu sou filho de pastor, meu avô é pastor, meu tataravô foi pastor, o meu tetravô foi vice-Espírito Santo. Só faltava dizer isso. Então, as pessoas gostam de se vangloriar em currículo religioso. É isso? Você não paga o preço, irmão? Eu pago o preço. Olha os meus joelhos aqui, ó, porque eu me dobro às madrugadas. Olha os meus joelhos aqui de calo, porque eu estou pagando o preço. Uau! Isso é currículo religioso. E Paulo dizia: eu fui circuncidado no 8º dia.
Eu sou da linhagem de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel. Eu não tenho uma mãe judia e um pai grego, não. Eu sou hebreu de hebreu, zeloso da tradição dos meus pais. Olha aí, olha o currículo de Paulo. Eu sou o cara. Ele disse: vocês sabem do meu proceder outrora, que eu no judaísmo, na religião, eu me destacava entre os jovens da minha idade, porque eu fui criado aos pés de Gamaliel. Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Muitas pessoas vão chegar para você e dizer isso, perguntar isso. Irmão, quem é seu pastor? Não é, minha irmã? Quem é seu pastor? Aí se você dizer: minha irmã, meu pastor é Cristo, eu me reúno em um lugar, tem um irmão lá, um ministro, que cuida lá, que ministra a palavra de Deus. Não é assim não. Então você está debaixo de maldição. Cadê o seu currículo? Hein? E Paulo tinha um currículo. Paulo não ia sozinho não, irmão. Quando Paulo ia perseguir os cristãos, Paulo corria para os sacerdotes para receber carta de recomendação. Agora interessante, para que era que Paulo pedia as cartas? Para perseguir os cristãos. Para que é que essas pessoas pedem carta hoje? Para levar o que para o povo? Maldição. Porque pega uma carta aqui para ir pregar ali, para chegar ali e dizer: você é um filho do diabo, você vai para o inferno, você isso. Você que está andando assim, meu irmão, Jesus não pregava essas coisas. Jesus pregava a vida. Jesus não estava preocupado que aquela mulher foi pega em ato de adultério. Jesus queria curar aquela mulher. Mas o povo não. Recebe carta de recomendação para humilhar. Se é prostituta, se é homossexual, se é isso. Prega o evangelho, que o evangelho vai curar. Quem tem que ser liberto vai se libertar. O sujo, suje-se mais. O limpo, limpe-se mais. A mesma palavra que é vida para uns é morte para outros. Paulo disse: vós sois o bom perfume de Cristo. Onde vocês passam, vocês devem deixar o aroma do conhecimento. Agora tem um detalhe, e Paulo falava isso. Esse perfume, esse conhecimento é cheiro de vida para os que são da vida, mas também é cheiro de morte para aqueles que são da morte. Traduz o manto aí, irmão Elcio. Querido, tem pessoas que o evangelho transforma, muda, cura, liberta, sara. E tem pessoas que o mesmo evangelho destrói. E por que destrói? Porque o evangelho é destruidor? Não, porque a pessoa não recebe como palavra de Deus. Então, as pessoas preferem receber as cartas de recomendações, sabe? O currículo do religioso. E nós passamos muito por isso, porque quando você, por exemplo, sai de uma instituição religiosa e vai para uma outra cidade, aí você vai lá, você ia, pedia lá a carta de recomendação, pastor. Você não está vendo que isso não tem nada a ver com o evangelho? Isso é coisa de homem. É como se fosse um currículo de empresa. Você vai para trabalhar naquela empresa, então leva seu currículo. Como foi que você se comportou lá? Aí leva, não, porque eu sou assim, tal e tal. Aí leva aquele currículo. Mas querido, diante de Deus não existe carta de recomendação de homem. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Eu posso estar ostentando aqui na gaveta 5, 6 cartas de recomendação de homens, e olha que eu já tive. Mas eu digo uma coisa, tudo isso foi lixo. Porque não são as cartas de recomendações que vai te sustentar, que vai fazer com que você tenha um caráter e uma vida de temor de Deus. Mas é o seu relacionamento com o próprio Deus. Não é porque o homem disse que você, não, porque ali, não, é o que você é. E Paulo tinha que entender isso. E Paulo se vangloriava nas suas cartas de recomendações, mas diante de Jesus aquilo não significava nada, porque Paulo pegava a carta para perseguir a igreja. Certa feita, 2 homens subiram para orar no templo. E um tinha um currículo, um tinha carta de recomendação.
Quem foi? O fariseu. Ele tinha uma carta de recomendação. E aí ele chegou lá para orar, né? E ele disse assim: Senhor, eu tenho carta de recomendação, Senhor. Senhor, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, possuo. Senhor, eu tenho carta de recomendação, Senhor. Ah, Senhor, você está pensando que eu estou aqui à toa, Senhor? Eu tenho credibilidade, eu tenho moral, e tá o Senhor. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Eu jejuo, Senhor, 2 vezes na semana, Senhor. E está ele lá apresentando a sua carta de recomendação. Senhor, eu aprendi, Senhor. Não foi com qualquer um, não. O Senhor já ouviu que Paulo aprendeu com Gamaliel? Eu aprendi lá com Nicodemo, Senhor. Senhor, eu te dou graças. Aí começa a julgar. Porque eu não sou como esse pecador miserável. Eu não sou como ele. Aí acabou. Já estava cheio de vaidade, cheio de currículo, cheio de carta de recomendação. E aí agora ainda vai humilhar o outro. Aí o outro, que não tinha pastor, homem, não tinha uma congregação religiosa, não tinha nada. Mas sabe o que ele tinha? Sabe o que ele tinha? Temor de Deus. Assim somos nós, que nós não estamos debaixo de uma convenção evangélica. Já chegaram aqui para mim: qual é a sua convenção evangélica? Eu falei: convenção? Minha convenção é Cristo. Não, mas quem é o teu pastor? Eu falei: o meu pastor? O nosso pastor é o Espírito Santo. O que foi que Jesus falou para os discípulos? A ninguém chameis de mestre, vocês são irmãos. Aquilo foi princípio para os judeus, mas que serve para nós como modelo, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu não vou respeitar o outro, não vou respeitar alguém que lidera alguma coisa. Querido, a vida, nesse contexto humano que nós vivemos, numa sociedade, temos que respeitar e nos sujeitar à liderança, seja ela qual for. Tem lá o mestre de obra, tem lá o professor, tem lá o médico. São autoridades naquela área que tem conhecimento. Autoridades não é ter poder sobre você, não é ter domínio sobre você, é dominar um setor que você não domina, é fazer coisa que você não faz. Eu sou professor de boxe, eu tenho autoridade lá. Então vai chegar um aluno lá, vai querer me quebrar minha cara? Não vai. Porque eu sou uma autoridade naquilo que eu pratico. Então, logo eles respeitam. Então, se tem um professor, é ele que está me ensinando, eu tenho que respeitar. Aí o Danilo vai montar lá em casa o armário, eu vou dizer: não, Danilo, esse parafuso não, esse é melhor. O cara que sabe qual é o parafuso que é bom. Eu que tenho um parafuso a menos, vou dizer qual é o que é certo e errado? Não. Então, abençoados, fazendo propaganda aqui, depois do dízimo. Então, abençoados, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então as pessoas interpretam mal. Não, então você não tem liderança, nós temos. Mas acima de tudo e de todos, nós somos conduzidos pelo Pai dos Espíritos. E Paulo tinha que entender isso. Quando ele entendeu isso, ele disse: olha, vocês lembram que eu pegava a carta dos sacerdotes para ir atrás de vocês? Agora eu não preciso mais de carta para ir até vocês, porque vocês já são carta escrita, não com tinta, não com caneta que o pastor foi lá no gabinete e assinou, pronto, está aprovado, está liberado, vai debaixo da besta. Não! Vocês são cartas escritas com o Espírito do Pai. Não em tábuas de pedra ou em papel. Paulo usa a figura da tábua para fazer uma analogia à lei. Não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne no vosso coração. O vosso coração ali não é o órgão que bombeia o sangue, mas é a mente, é o entendimento. Está escrito aqui, está em você, está em nós. Então, queridos, aquele homem, ele apresentou o seu currículo, apresentou a sua carta para Deus: sou dizimista, jejum, não sou como esse pecador miserável. E o outro nem queria olhar para o alto, disse: eu não sou nem digno de olhar para os céus, sou um pecador, dependo da tua graça, sou falho.
E não foi eu, irmão Elcio, foi Jesus que disse. Quem foi que desceu justificado? Quem? Aquele que se humilhou. Aquele que reconheceu que era pequeno. Aquele que reconheceu que não tinha carta de recomendação para apresentar em lugar nenhum. Por quê? Porque ele era a própria carta que já estava escrita com o Espírito. Deus já sabia, porque Deus já lia a sua vida. Não precisava de alguém ler para Deus, não precisava alguém orar por você para Deus, porque você fala e Deus ouve. Diferente das cartas de recomendações que eu tenho que orar para Deus te abençoar. Imagine que Deus precisa da minha autorização ou do meu pedido, da minha intercessão para que Ele venha te abençoar. Aí é fácil o evangélico falar do católico. Eu nunca vi, fica pedindo a Maria. Maria vai te dar o quê? Eu peço a minha irmã Maria, me dá um prato de feijão, que é uma delícia. Então, eu vou pedir a Maria, para Maria pedir a Jesus, para Jesus pedir a Deus. Ai, mas isso é errado, isso é idolatria. Aqui não. Você não. Lá é idolatria. Você pede a Maria, pede a João, pede a Corme e pede a Damião. Até rimou, né? Você pede a Maria, pede a João, pede a Corme e Damião. Mas aqui não. Aqui, aleluia. Aqui só é você falar comigo. Hã? É, irmão. Aqui você fala comigo, que eu que sou profeta, vou falar com Deus. Uau! Viu aí? Viu? Então, tem que falar com o pastor, porque é o pastor que vai interceder. Ué, mas não tem uma palavra lá em Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem? Ainda continua com mediadores ainda? Nós não. A religião sim. Então o pastor tem que orar, pedir a Deus, para Deus escrever o teu nome no livro da vida. Porque Ele está te recomendando diante de Deus. Aí você vai para as Escrituras, apelo não existe. Mas o pastor disse que é você que tem que pedir para ele, porque ele vai pedir para Deus. Então você fica naquela dependência, sabe? O religioso. Não, é porque eu tenho que ter a carta de recomendação do pastor. Tem gente que idolatra homens, fala de idolatria. Ah, porque aquilo ali é idolatria, mas ele idolatra. Eu fui batizado por aquele pastor. Você sabia que tem gente que acha que é mais santo do que outro porque tem uma condição financeira e se mandou lá para Israel e pagou lá, entrou lá e mergulhou no Rio Jordão e chegou no Brasil? Eu fui batizado no Rio Jordão. E daí? Não muda nada. Quem foi batizado no Rio Jordão, quem foi batizado na Lagoa do Abaeté, meu irmão foi, aquela lagoa estava suja na época. Quem foi batizado na piscina. Aí fica uma briga por causa do currículo religioso. Não, porque o batismo certo é por submersão, ou por aspersão está errado. Aí o outro diz, não pode ser na piscina, porque na piscina é coisa de moderno, tem que ser no rio, e de preferência rio corrente, porque bate e leva o pecado. Você sabia que tem tudo isso? Isso é currículo religioso. Tem lugar que você já foi batizado, você chega lá, não aceita, tem que se batizar novamente. Aí eu perguntei a um irmão, né, desse determinado lugar, eu falei, irmão, me explica uma coisa, por que na congregação de vocês, nacional, né, de vocês, tem que batizar, rebatizar? Ele disse, não, porque nas igrejas de vocês, eu falei, sim, batiza assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E na nossa, ele disse, na nossa não é eu te batizo, porque o eu não pode vir na frente. Falei, como é? Em nome do Senhor Jesus, eu te batizo. Eu falei, é por isso? Eu pensei que tivesse outra coisa para explicar. Não, é isso aí. Porque nas igrejas de vocês, eu te batizo. Aí vem o homem. Na nossa em nome do Senhor Jesus, eu te batizo. O eu vem depois. Eu digo, nossa, não sabia dessa. Aí tem outra que aqui tem que mergulhar, ali não, basta só jogar um pouquinho de água. Aí saiu daqui, vai para lá, tem que rebatizar de novo, porque tem que mergulhar.
Tudo religiosidade, tudo coisa de homem. Então, abençoados, isso tudo é currículo religioso, fanatismo religioso, porque isso aí é só banho para a carne, não interfere em nada em relação à tua vida espiritual, porque uma coisa nós precisamos aprender, mas a religião não entende, querido. Deus não é pai da tua carne. Quando você deixar esse plano terreno, não é esse corpo que vai subir não, irmão, não é Elcio que vai subir não, Elcio é uma identidade terrena, brasileira, não é Chico, não é Francisco, não, irmão, é o teu espírito que não possui um nome, e também não possui um sexo, não, porque é o espírito daquele que foi eleito, predestinado em amor, e quem sabe é Deus, porque o Filho de Deus não carrega um nome na testa, ele desenvolve frutos, não nome. Não tem um nome na testa. Eu sou filho de Deus. Mas para a religião tem um nome. Qual é o nome de quem é filho e quem não é? As obras. Se você se veste assim, terno e gravata, fala grosso, você além de ser filho, você é ungido. E além de ungido, você é pregador. E além de... Hã? E no mais é aquela coisa humana, religiosa. Você é uma filha de Deus, irmã, glória a Deus pela sua vida. Você era filha do diabo, agora você é filha de Deus. Aí você pergunta por quê? Porque antes você fazia as axilas, hoje não faz mais. Olha aí. Ô irmão, você que jogava futebol não joga mais, agora sim você é um filho de Deus. Eu estava colocando uma fachada lá na academia, aí passou 2 irmãos, e aí tá lá o irmão Elcio botando a faixa na academia. Aí um falou assim, por que tu não traz teu filho para treinar boxe aí? Aí o outro gritou, eu estava atrás do portão, aí o outro gritou, tá repreendido, negócio de luta é coisa do diabo, isso não é de Deus não. Aí ele passou, quando ele passou eu falei, na volta eu te pego. Aí eu fui pro lado de fora, quando ele voltou, aí ele olhou para mim, tudo bom? Eu falei, tudo bom meu irmão? Aí ele olhou assim e tal... Eu falei, meu irmão, eu não pude deixar de ouvir o que você comentou aqui sobre esporte. Eu vi você falar que isso é coisa do diabo, né, irmão? Eu posso fazer uma pergunta para o irmão, com muito respeito? Ele olhou assim, não pode. Eu falei, eu sou cristão. E aí você tem que jogar no time do religioso, né? O que foi que Paulo disse? Firme de louco para com os... De sábio para com os... Sabe? Paulo disse, eu fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, não estando debaixo da lei, para aqueles que estavam debaixo da lei. Eu me fiz como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Cristo, que é a lei do Espírito, mas para aqueles que estavam sem lei. De tudo eu fiz um pouco para que de alguma forma eu ganhasse alguns, e ganhar aí a alma ali, ganhar a atenção daquela pessoa, né? Cativar aquela pessoa para falar e pregar e anunciar a palavra. Eu falei bem assim, o senhor passou falando que esporte é do diabo, não é de Deus. Vou falar uma coisa para o senhor, eu sou cristão. Ele olhou assim para mim. E outra coisa, eu sou pastor. Aí ele, claro que por que eu falei isso? É para me ostentar com o título de pastor, que eu sou mais... Não, eu falei isso porque eu queria pegar ele. Eu sou pastor. Aí ele olhou assim para mim. Irmão, eu falei, eu sou professor de artes marciais. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu já tirei muita gente do tráfico, das drogas. E muitas pessoas através do esporte hoje estão nas igrejas. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Caim praticava artes marciais? Ele não. Caim praticava boxe? Não. E por que Caim matou Abel? Aí eu falei, o mal não está em um esporte que você pratica, em uma profissão que você exerce. Está no coração de cada um. O senhor pode não gostar de esporte, é um direito seu. Ele, não, mas é a minha opinião. Eu falei, pronto, é a sua opinião. Mas não pode generalizar. O senhor pode não gostar de esporte, é um direito seu. Mas dizer que isso é do maligno, que é do mal, que é de isso. Falei, é por isso que as religiões estão aí, e os pastores estão aí, roubando a igreja. Eu já entrei logo na doutrina, né? Pedindo dízimo, fazendo campanha, enganando vocês. Usando o nome de Deus... E criticando quem faz uma atividade esportiva, quem exerce uma profissão que você não concorda. E aquele homem baixou a cabeça e disse, não, o senhor está certo, é só uma opinião minha. Eu falei, pronto, agora estamos entendidos.
Porque as pessoas, abençoadas, gostam de se esconder atrás de um currículo religioso, né? Eu até falei para alguns irmãos que, quando a gente começou o ministério em graça aqui, os irmãos chegavam ali na porta e já chegavam com um currículo na minha cara. Não com papel, literalmente. Ah, porque eu fui pastor no sistema? É porque eu fui dirigente do círculo de oração? Uma coisa é a gente saber que de fato, e a gente recebe muitos irmãos, e nós somos essas pessoas que eram pastores, que eram obreiros. Nós temos irmãos aqui que os pais são bispos daquela igreja lá dos mormons, né? Então, observe, né? Então nós temos vários irmãos que eram líderes, pastores lá no sistema. Então a gente troca testemunho, como a gente fazia, o que fazia e tal. Mas eu percebi que estava chegando pessoas querendo me dar carteirada. Teve um que disse assim: eu não vou ficar aqui não, porque eu lá sou missionária. Eu falei, sim, isso é currículo de homem. Uma chegou do Rio de Janeiro aqui com violão. Eu vim para aqui que Jesus mandou ajudar a sua obra. Falei, a minha obra? Não, Jesus mandou ajudar aqui, e eu sou pastora. Foi uma confusão, porque ela não queria que chamasse ela de irmã, tinha que chamar de pastora. Hoje é ateia. Por quê? Porque quer ostentar a base de título religioso. Eu tenho, queridos, somos quem somos pela graça de Deus. Você é um filho abençoado com todas as sortes de bênção. Eu sou teu irmão em Cristo e prego a palavra de Deus com sinceridade na presença de Deus, sem estar aí dando volta, enrolando, porque eu quero ser profeta. Não! Cuidado com esses homens, cuidado com essas coisas que se falam por aí para prender, manipular as pessoas. E agora eu deixo mais um versículo para encerrar nossa conversa. Quem foi Paulo? Aquele que Cristo chamou do judaísmo, liberou uma palavra da graça, mandou ele pregar aos gentios. E Paulo tinha tanto conhecimento, mas tanta sabedoria, que Deus também colocou um espinho na carne dele. Paulo chamava de mensageiro de Satanás, para esbofetear Paulo. Para um judeu, uma coisa é os ocidentais, né? Uma coisa somos nós. Senhor, me dá uma casa. Aí no outro dia, Senhor, me dá uma casa. Uma semana depois, Senhor, eu quero uma casa. Geralmente fazemos assim. Eu fazia, não faço mais. O judeu, não. O judeu pedia uma coisa, pedem. Uma vez, acabou. Confia. Se Deus dá, deu. Se não deu, também não deu. Mas me dá. Não. Para Paulo pedir 3 vezes a mesma coisa para Deus tirar aquele espinho da carne, é porque ele não estava suportando mais. Jesus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo ficou bicudo: eu não vou mais na igreja, eu não sou mais crente. Eu pedi, Deus não me deu. O que eu conheço de gente assim. Eu pedi, Deus não me deu. Sabe de uma? Não quero conta mais com Deus. Paulo? Não. Foi o que Paulo falou: de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas perseguições, por amor a Cristo. Porque quando eu penso que eu sou fraco, então eu sou forte. Então Paulo não dependia mais de currículo de homem, porque a palavra que Paulo tinha era uma palavra que vinha do Espírito para a vida dos filhos de Deus. E como eu falei que ia encerrar, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo estava edificando a igreja, mas os irmãos estavam ainda cocheando entre 2 pensamentos. Uma hora vai, uma hora não vai. Uma hora vem, uma hora não vem. Aí Paulo disse: eu sinto dores de parto. De novo, eu sinto dores de parto. É isso mesmo? Gálatas 4, 19. Até que Cristo seja formado em... Olha o pedido de Paulo. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado na mente de vocês. Paulo não estava sentindo dores de parto. Dores de parto aqui é falar que estava difícil, né, irmão? É realmente falar que estava sofrendo pela igreja. Paulo não estava dizendo aqui que estava pagando o preço para a igreja receber uma bênção. Não, ele só dizia que estava sentindo dores de parto para que Cristo fosse formado na mente das pessoas. Hoje, toda instituição religiosa que é fundada com CNPJ,
a dor de parto das pessoas é formar aquele sistema na mente das pessoas. Aqui é assim. Não, mas ali não importa, ali é aquele pastor. Eu trabalho assim. Não é formar Cristo, é formar o eu. Irmão, aqui, homem não verte short. Ah, pastor, mas lá verte. Vá para lá se você quiser e vai debaixo de maldição, porque eu não vou dar carta. Vai debaixo de maldição. Aqui, mulher não corta cabelo. Ah, pastor, mas eu queria cortar assim é Chanel que chama? Um Chanel. Não pode. Aí é coisa de pombagira. Então vá para lá. Aqui não. Porque não quer formar Cristo na mente das pessoas. Quer formar o modelo pastoral. É por isso que lá quem manda é eles, não é o Evangelho? Lembra de Apocalipse 3:20? Que eles dizem que Jesus está batendo na porta do pecador aí fora. Pecador, adúltero, prostituto, Deus está batendo na tua porta. Se você abrir, ele entra. Leia Apocalipse 3:20. Jesus está batendo na porta da igreja. E quem não estava abrindo era o anjo da igreja, o pastor. Porque Jesus queria entrar e dar ceia, e ceia ali alimenta ali a palavra. Mas o pastorzão trancou a porta por dentro e disse: quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. E tá, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz, já que o pastor, o anjo da igreja não ouviu, é só ver o contexto. Já que o anjo, o pastor da igreja não está ouvindo a minha voz, se alguém aí dentro, daqui a pouco vem a menina, se alguém aí dentro ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu vou cear, vou dar alimento, e ele vai comer comigo. Mas o anjo da igreja não deixava. Assim é o sistema religioso tradicional. Deus ou a palavra não pode entrar, porque no dia que a palavra entrar, o povo se liberta. E uma vez que o povo é liberto, vai viver para Cristo. E o pastor não vai ter mais autoridade com a sua carta de recomendação. Amém? Vamos cantar mais um louvor?